Código de Umbanda, codificação da religião de Umbanda, né? Artigo 1º. O presente código estabelece normas de conduta aos umbandistas. Artigo 2º. Umbandista é todo aquele que, seja por que caminho for, foi conduzido ao seio da religião e lá permanece. Então, assim, todo aquele que chegou a uma religião, a uma casa de Umbanda e permanece. Esse pode ser considerado umbandista, né? E o permanecer, gente, ele engloba tudo. Ele engloba tudo. É você estar ali e seguir, né, a Umbanda realmente. Porque não adianta você estar na casa de axé e não seguir as coisas da Umbanda, né? Porque aí é algo que não é real. Você está indo lá somente por um hábito, né? E não com o coração, né? Parágrafo único. Equipara-se a umbandista a coletividade de pessoas que de alguma maneira mantém vínculo com a casa. Entendeu? Então, assim, quando uma pessoa frequenta uma casa e dali ela segue aqueles parâmetros, tudo que é ensinado, orientado, né? É considerado um umbandista, né? Aí, tem muitas pessoas que você fala assim, não, mas eu sou espírita, eu só vou de vez em quando na Umbanda. Tem um monte de gente assim, eu sou espírita, eu só vou de vez em quando. Porque parece que ser umbandista, nossa, você queimado na fogueira, sabe? Então, assim, é um preconceito, mas sabe que precisa da Umbanda, entende? Precisa da Umbanda, porque a religião que frequenta lá fora não é o suficiente para a pessoa se manter só naquela religião. Então, assim, a gente pode se afinizar com várias religiões? Pode, desde que você não misture uma coisa com a outra, né? Então, assim, é um pouquinho, é como se você colhesse o principal, o mais bonito, o caridoso de cada religião e juntasse tudo dentro de você. Que a gente consiga ver isso sempre. Gente, é muito bonito, é muito bonito. Eu já disse para vocês o quanto que é bonito a gente entender essa essência dentro das religiões e sentir ela pulsando, né? Então, tem luz em todas as religiões. A gente só precisa entender isso. Vamos lá. Aí, olha, agora vem. Artigo 3º. Tratar-se-ão como irmãos todos os umbandistas. Artigo 4º. O primeiro fundamento de Umbanda é a caridade. Artigo 5º. O segundo fundamento de Umbanda é o amor. Porque sem o amor dos guias por nós e o nosso por eles, aí não tem respeito, né? Então, o amor é o segundo fundamento. E o terceiro fundamento de Umbanda é a tolerância. Tolerância. E aí, Paula, mas aí é certo a gente estar dentro de uma casa e estar tolerando o outro? Depende do que você entende o que é tolerar, né? Se você leva o tolerar para o lado negativo, eu estou vivendo com aquela pessoa, só ali e pronto. E você despreza, aí você não está tolerando. Por quê? A tolerância é no sentido de que, se você vive com alguém e você tem os seus defeitos e o outro vai vivendo com você da mesma forma, sem ficar ali te desprezando, então é uma tolerância que te leva, né, a um caminho de seguir, né? Agora, se o outro não aceita os seus erros, né, e o tempo inteiro, né, está ali pegando no seu pé, falando de você por trás, porque aí vem a hipocrisia, o fingimento, a falsidade, né? Tolerância com isso, hipocrisia, falsidade e mentiras, aí não é a tolerância que se espera ter dentro de uma casa umbandista. É entender que todos nós erramos, todos nós erramos. Então, se eu tenho meus erros, o grande dele, todo mundo tem. Então, por que
que eu vou agir de forma sem caridade, sem amor. Eu quero que o outro me aceite como eu sou, mas eu estou procurando melhorar. Então, o outro eu tenho que aceitar do jeito que ele está. Porque se ele está dentro de uma casa de caridade, a gente espera que pelo menos ele esteja procurando se melhorar. Não é isso? Né? Não é isso que a gente quer no final das contas? A gente se melhorar, ser um espírito melhor? Então, é isso que a gente também vai esperar do outro. Então, a gente se tolera no sentido positivo. Sem falsidade, sem hipocrisia, sem mentiras. Desde que a gente vá conseguindo, se a gente não consegue, é melhor a gente se afastar. Se a gente não consegue, a gente se afasta. Porque é a melhor coisa, entendeu? Mas se afastar sem raiva, sem ódio, sem ira, sem ficar desejando mal, se afastar orando pela pessoa, pelo bem-estar da pessoa, pela vida da pessoa, mantendo um contato, porque é seu irmão. Independentemente do que acontece, é seu irmão. Entenderam a tolerância? Então, vamos lá. O quarto fundamento é o da humildade. Né? O quinto fundamento é o da honestidade. E aí é que é o negócio. Ser honesto em todos os parâmetros. Porque não adianta você ser honesto, entendeu? Só falando aquilo que você quer. Só fazendo aquilo que você quer. Né? Porque eu estou sendo honesto comigo mesmo. Eu estou fazendo o que eu quero, na hora que eu quero, como eu quero, no dia que eu quero, da forma que eu quero. Olha o eu. Olha o ego aí. Muito exacerbado, o egoísmo muito forte, né? Então, não é só a honestidade do dinheiro, sabe? Ser honesto com as palavras, com os sentimentos, com as atitudes, né? O material, para mim, vem em quarto lugar. Entendeu? Porque, afinal de contas, se eu tenho humildade, eu tenho que ter honestidade. Com o dinheiro, eu penso assim. Aí o sexto é disciplina. O sexto mandamento é disciplina. A disciplina dos banhos, a disciplina dos rituais, a disciplina do comprometimento. Gente, comprometimento. Isso é muito. A vida é muito corrida lá fora. Mas a gente precisa entender que quando a gente assume o compromisso espiritual, gente, é algo que eu aprendi há muitos anos e tenho ensinado isso para vocês em tudo que eu falo e faço. Quem vem primeiro? A matéria ou o orixá? Quando você coloca a matéria na frente do orixá, acontece o quê? Dá B.O., dá ruim. Você se perde, você literalmente se perde. Entende? Então, assim, que a gente consiga enfiar isso na nossa cabeça. O comprometimento, tudo isso faz parte da disciplina, a honestidade nossa em lidar com as coisas do sagrado. Sabe por quê? A gente pode mentir uns para os outros encarnados, mas a espiritualidade está vendo o seu sentimento lá no fundo. Ele vê o seu tempo lá no fundo de você, coisa que você poderia ter deixado separado 2 minutos para fazer uma coisa sagrada. E você não fez, você deu preferência para a matéria, para as coisas do dia a dia. Sem Deus na nossa vida, não somos nada. Nada. Então, assim, que a gente consiga entender isso. A disciplina no umbandista é a coisa mais importante. Você quer ver um umbandista forte? É aquele que põe o seu sagrado na frente. Ele passa por tudo quanto é dor, igual um trator. Sabe? Ele vai lá, ele segue totalmente o caminho dele, porque para ele o sagrado está em primeiro. A vida prospera. Sem o sagrado, não somos nada, não conseguimos nada, nossa vida só afunda. E todo mundo tem uma coisa a dizer, se a gente for falar, né? Então, é um exemplo que o sagrado é a bússola que move nossa vida, tá? É o motor, tá? É eles que levam a gente. E até diante das enfermidades. Quer dizer, minha avó está internada, eu poderia estar lá em casa chorando, reclamando, mas eu estou aqui, né? E aí, o sétimo e o último, né, fundamento é a sua pluralidade. O que é? A pluralidade. Que acredita em Deus, nos sagrados orixás, na vida fora do planeta, na vida após a morte, na lei da reencarnação, entende? São
muitas vertentes dentro da Umbanda, né, cultuando o sagrado divino, aceitando umas às outras, incorporando orações católicas, o espiritismo, mas acima de tudo, aceitando os orixás, que é uma herança do candomblé, né? Então, essa pluralidade dentro da Umbanda que respeita tudo ao seu redor. Se você está na Umbanda, né, sem entender tudo que é de positivo dentro das outras religiões, você não está pronto para ser um médium. Você não está pronto para ser um médium. E aí que a gente vai chegar. Na Umbanda só existe um Criador, porém com diversos nomes que deverão ser aceitos e respeitados, respeitando o sétimo fundamento, que é o da pluralidade. Na Umbanda, cultuamos os orixás, porém com diversos nomes, tipos, denominações, que deverão ser aceitos, respeitando-se esse sétimo fundamento. A Umbanda é plural e livre, humilde desde sua anunciação. Assim devendo ser praticada. Nenhuma corrente de pensamento será discriminada dentro da Umbanda. Todas serão respeitadas e estudadas, cabendo aos umbandistas escolherem qual o caminho que desejam seguir, sem que isso implique em discriminação. A Umbanda não é preconceituosa com nada, né? Sem que isso dê discriminação, menosprezo, e muito menos ainda seja motivo de discórdia, perseguição e embates. Nunca a Umbanda ela vai ficar entrando e bater de frente com o candomblé, a Umbanda de Omolocô, ou o catolicismo. O umbandista verdadeiro ele não faz isso. Nem com os evangélicos. Não faz. Ele respeita, né? Parágrafo único. Aqueles que desrespeitarem este artigo serão julgados apenas e tão somente por suas consciências. Porque o que está na consciência? As leis de Deus. Então, começa o julgamento aqui e vai continuar depois da morte, né? A nenhuma pessoa encarnada será dado o título de mestre na Umbanda. Ninguém é o primeiro, o melhor e o mais importante da Umbanda, né? Todos somos irmãos. A reverência que você faz é por orixá do outro. É por guia espiritual mais evoluído do outro. Não é por encarnado que é tão errado quanto você. Você, na verdade, você está respeitando aquela pessoa, como ela também deve te respeitar, e você reverencia, sim, o orixá daquela pessoa. Assim como a pessoa tem que reverenciar o seu orixá. Umbanda, para mim, também é igualdade, sabe? A gente está numa situação diferente dos espíritos de luz, mas dos encarnados aqui, somos todos filhos do mesmo pai. Ninguém é melhor do que ninguém. Eu vejo isso muito claro, né? Todos os umbandistas são iguais perante o Criador, tendo, porém, cargos dentro das casas, onde serão respeitados pela sua experiência e conhecimento. E aí, no artigo 17º, não haverá cobrança de nenhuma espécie pelos trabalhos realizados. Aí eu não vou nem falar. Vocês já sabem o que eu faço. Não haverá discriminação de nenhuma espécie em relação às pessoas que buscam auxílio. Não haverá discriminação em relação às entidades que se apresentam para trabalhar. Todo mundo que se apresenta para trabalhar, um espírito que seja enviado pelos orixás, a gente sabe a diferença dele. Porque se ele não for um espírito de luz, ele vai causar briga dentro da casa. Entende? Então, já é diferente. Causou briga dentro da casa, não é um espírito de luz. Porque o espírito de luz não pode causar briga. Ele tem que evitar. Ele trabalha com amor e com a caridade, né? É obrigação do umbandista procurar aprender sempre as coisas da religião, através dos ensinamentos das entidades e responsáveis pela casa que frequenta, né? A nenhum irmão ou irmã é dado o direito de julgar as outras casas. Ao dirigente de cada casa é dada a responsabilidade sobre o desenvolvimento, preparação e ensinamento aos novos umbandistas, que passam a ser seus filhos, assim como também é de sua responsabilidade as consequências desse desenvolvimento, preparação e ensinamento. Parágrafo único.
Os filhos e filhas não respondem por erros cometidos quando utilizam os ensinamentos adquiridos, desde que o façam na mais absoluta inocência, sendo o dirigente o responsável pelas consequências materiais e espirituais. Vou repetir uma coisa. Eu ensino para todo mundo que vem aqui na casa, tudo aquilo que eu aprendo com a espiritualidade, tudo aquilo que eu já vivi. Porém, eu explico as consequências se vocês fizerem algo errado. Então, vocês não podem dizer, eu não sabia. Entendeu? Por quê? Se eu ensino fazer a força para unir a família, entendeu? Para trazer a paz, a harmonia, né? Num ritual, numa oferenda para Iemanjá, por exemplo, se vocês utilizarem isso para desunir uma família, vocês sabem que eu sempre ensino, não façam isso. Praticar o mal é desejar o mal para si mesmo. E se mesmo assim vocês fizerem, aí eu não sou responsável por isso. Porque eu expliquei que não era para fazer, né? Então, assim, tudo que vocês aprendem é para ser usado no caminho do bem. Se vocês resolverem usar no mal, a responsabilidade é de vocês. Eu faço a minha parte, e vocês têm que fazer de vocês. Se fizerem errado, eu não vou pagar por isso. Então, toda vez que vocês veem que vocês estão nervosos, o que eu oriento a fazer? Banho para descarregar e depois para equilibrar, né? Por quê? Se vocês são o termômetro de vocês estão aprendendo para fazer o quê? Para executar na vida de vocês. Então, se vocês estão em desequilíbrio e não estão reagindo, falta de conhecimento não é, né? De vez em quando eu dou uns sacodes assim, né? Dou uma sacudida, dou uns puxãozinhos de orelha com muito amor, com muito carinho, mas eu tenho que dar uns puxãozinhos de orelha. Por quê? Porque tem que acordar, tem hora que tem que acordar, gente, né? Então, assim, ó, a consciência é o guia e o juiz do umbandista, devendo ser sempre utilizada. Então, usem a consciência para dosar as atitudes. Aí, no artigo 24º, esse código entra em vigor na data de sua aceitação. Além de não revogar as disposições em contrário, obriga-se o uso do livre-arbítrio. Brasil, berço da Umbanda, 28 de março de 2008. Um irmão, Saravá Umbanda.